E aí, tropa, tranquilo? Bom, vamos fazer uma análise aqui, barra avaliação bem rápida aqui da situação do Bitcoin. No momento, a gente está terça-feira, 24 de agosto, às 6h34 da noite. A gente viu aí o Bitcoin iniciando aí, desde a manhã uma forte recuperação, né? E é aquilo que a gente já conversou, essa recuperação, nitidamente, o fato dela ser forte. Esse pump inicial ele é levado pelas sardinhas que entram na atitude de pânico, né? Como a gente viu na nossa aula da semana passada, a gente estava com um índice de medo e ganância em extrema ganância, né? Então estava uma sequência de altas e altas e altas e notícias e Ada Cardano fazendo topo histórico atrás de topo histórico no mesmo dia. Então a gente sabe quando isso acontece tem sempre que pôr não um fim na brincadeira, mas um calma, vamos devagar, certo? Logicamente, esse movimento é extremamente saudável, tá? Para essa expectativa de bull run que a gente está vivendo. Eu acredito sinceramente que a gente está só iniciando um processo de alta, né? Para ir buscar o nosso topo histórico aqui, na casa dos 65 mil dólares por unidade do Bitcoin, certo? Então vamos lá, a gente começando hoje aqui no gráfico semanal do Bitcoin, né? Então a gente vê aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco semanas consecutivas de alta. A gente pode ver isso aqui historicamente. Às vezes acontece, mas a gente está falando aqui ó, de novembro de 2020. É bem difícil um cenário semanal como esse aqui. Isso aqui é o que a gente chama de gráfico muito esticado, tá? Não é que isso não seja saudável, mas uma correção era esperada, tá bom? Então, como a gente pode ver aqui o gráfico semanal, que né, iniciou no domingo às 9h01 da noite, né, às 9 horas da noite, 1 segundo. A gente iniciou um gráfico semanal, então a expectativa de fato é que esse gráfico semanal faça uma correção, tá? Venha buscar uns níveis um pouco mais abaixo, para que a gente possa então voltar de fato a crescer. Então, o que a gente está falando é literalmente que a gente está esperando algo nesse sentido, para que então a gente possa subir de maneira saudável e vir buscar aqui, ou buscar a proximidade do topo histórico, ou um novo topo histórico, tá? Não estou dizendo na próxima pernada de subida, tá, pessoal? Estou dizendo que é uma projeção do que a gente espera para o movimento de alta aí, do Bitcoin, que, ó, obviamente, né, levam todas as moedas aí com ele. Tá bom? O que a gente pode enxergar aqui nitidamente, então a gente tem um volume descendente muito claro, tá? O RSI ele ainda não está extremo, mas ele já estava se encaminhando para uma maneira um pouco mais extrema dentro do gráfico semanal, o que indicaria uma total convergência com esse movimento de recuperação e de queda aqui nesse gráfico semanal, tá? Importante é esse volume aqui, a correção, a gente tem algumas informações aqui de CPR, a gente vai chegar lá. Mas a princípio tudo bem, não é motivo para se desesperar. O que a gente tem que fazer agora é descer os tempos gráficos para a gente poder identificar o que os pontos de entrada visando que a subida posterior. O que só é muito importante vocês entenderem, pessoal, que não é porque aconteceu isso tudo hoje, a gente estava lá brigando nos 50 mil e ele cai para 48, chegou a 47 alguma coisa em alguns momentos do dia, 47.600. Não é isso que caracteriza uma correção, isso é um movimento normal, é um dia dentro de um gráfico semanal. Então lembrem-se sempre, nós estamos buscando uma correção no gráfico semanal, tá bom? Para a gente, de fato, vir aqui para uma retomada dessa tendência de alta no gráfico mensal do Bitcoin. Então, o que a gente tem que fazer agora? Como eu já disse, a gente tem que buscar os fundos, né, as bases, para que se a gente confirmar que isso é de fato uma correção, aonde a gente compra de maneira inteligente, para que quando ele faça o repique e ele volte, a gente está comprando no fundo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, baseado nessa informação, é o quê? É confirmar que isso aqui, de fato, é uma correção. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos descer um pouco os tempos gráficos. A gente está no semanal, vamos para o gráfico diário. Deixa eu trazer uma visibilidade melhor para vocês aqui. Ok. Então, o que a gente identifica aqui no gráfico diário? Bom, primeira coisa, a linha amarela é a nossa média exponencial de 9 períodos. A linha amarela, a linha laranjada, é a nossa média exponencial de 21 períodos. A linha roxa
a nossa média exponencial de 50 períodos e a linha salmão rosa, alguma coisa nesse sentido, é a nossa média exponencial de 200 períodos. O que é isso? Mais uma vez, para refletir 200 períodos, se eu estou num gráfico de tempo gráfico diário, se eu estou avaliando o tempo gráfico diário, então quando eu digo a média exponencial de 9 períodos, é uma média exponencial dos últimos 9 dias. Então, uma média exponencial de 200 períodos é uma média exponencial dos últimos 200 dias, uma vez que a gente esteja no tempo gráfico diário, tá bom? Então, o que a gente viu aqui foi o quê? O Bitcoin, ele de fato aqui fazendo um toque na nossa... Opa, perdão. Fazendo um toque aqui na nossa média exponencial de 9 períodos, né? Opa. Ok. Fazendo um toque aqui nessa média exponencial de 9 períodos, houve um respeito, ele está retornando e está trabalhando desde então, brigando bastante para poder ou voltar para os patamares acima, ou de fato e buscar o que é de fato a tendência de correção. Eu não vou falar de baixa, tá? Porque a gente tem que ter um certo cuidado com isso para não assustar vocês. Mas tá, o que a gente consegue identificar aqui nesse primeiro momento? Primeira coisa que a gente identifica aqui, no volume a gente continua com o volume descendente já, tá? E no diário aqui, deixa eu puxar um pouco para cá só para ficar mais assertivo. A gente está falando aqui de um volume descendente desde 26 de julho, né? Então a gente vem no gráfico diário do Bitcoin num volume descendente, o que isso aqui nitidamente trabalha numa divergência do volume com o preço subindo, tá? Isso é comum, a gente só tem que ficar esperto com essa questão da divergência. E outra coisa que a gente pode pontuar aqui é esse RSI aqui brigando há bastante tempo aqui dentro da casa do que a gente chama de extremo, né, acima de 70. Não chegou a passar raros momentos aqui, alguns dias atrás, mas está brigando aqui. Ou seja, isso é uma óbvia informação, indicação de que a gente está esticado no gráfico diário, né? Então a gente tem um volume descendente, a gente tem um preço subindo e o RSI alto. Então, ou seja, mais uma indicação de que tem que vir uma correção, tá bom? É lógico, pode ser que a correção não venha nesse momento, pode ser, mas isso é uma indicação para o mercado, né? A gente trabalha com probabilidades, então é esse tipo de informação que a gente quer buscar, tá bom? Então, uma vez, como eu disse, ele está respeitando aqui o gráfico de 9 períodos dentro do gráfico diário, do tempo gráfico diário, então a gente tem que ficar de olho aqui. E, basicamente, o que eu quero dizer com isso é qual é a primeira prova, não vamos dizer prova, mas qual a observação que a gente pode ter para que, de fato, a gente possa confirmar que houve o início de uma correção dentro do tempo gráfico diário. É o rompimento da média de 9 períodos. Então, no momento que dentro do gráfico diário a gente romper essa média exponencial de 9 períodos, isso é um forte indício de que a gente, de fato, iniciou uma correção. Tá bom? Como vocês podem ver aqui, no gráfico diário a gente ainda tem aquela visibilidade normal. Isso aqui pode simplesmente dar um repique, ficar por aqui o próximo que é no repique subir, então a gente precisa que ele perca a média de 9 períodos para fortalecer esse indício de uma correção no semanal, tá, pessoal? Lembrando, eu não estou falando aqui a perda do média de 9 períodos como uma correção para o gráfico diário. Uma correção no gráfico diário, nesse momento aqui, isso já inicia uma recuperação. É um gráfico que já está bem mais abaixo dos últimos 3 gráficos, e já está além da metade do gráfico da última alta de fato, certo? Então, o que a gente está falando aqui é que um rompimento da média exponencial de 9 períodos vai nos dar indício que, para que no gráfico semanal, a gente tenha uma possibilidade, um indício muito mais forte de que a gente iniciou uma correção do Bitcoin no semanal. Bom, é isso que a gente está aguardando com muita cautela. E para curto prazo, Thiago, para curto prazo, o que a gente pode de fato identificar aqui no tempo gráfico de 4 períodos. Deixa eu só ajeitar o gráfico para vocês aqui. O que a gente já consegue identificar aqui, ó. Certo? Então aqui, ó, no tempo gráfico de 4 períodos, o que a gente já identifica aqui, existe um suporte forte aqui, ó, nessa região aqui, ó, um toque, 2 toques, rompimento, retorno, rompimento, retorno. Então, assim, eu desenhei essa
retângulo amarelo, justamente isso aqui é uma possibilidade de um suporte, uma área de venda, né? Uma área de buy zone, né? Ou seja, quando toca tende a devolver, muitos compradores não querem que passe desse suporte aqui, então a gente fica muito atento a esse suporte aqui para identificar um rompimento desse suporte ou uma possível área de buy zone para um repique no curto prazo. Então a gente está num gráfico de 4 horas, então a gente está dizendo aqui que se ele tiver encostando aqui nesse suporte de mais ou menos 47.718, deixa eu colocar aqui uma linha para ficar mais explícito. Então aqui no 47.718 nessa região, significa que a gente provavelmente vai entrar em extremo aqui, no RSI no gráfico de 4 horas, confirmando aqui um movimento descendente, né? É lógico que uma vez que esses movimentos, por mais que eles sejam ascendentes, eles são de venda, a gente é uma confirmação de queda, tá bom? E o que a gente consegue identificar aqui também é que a média exponencial de 9 períodos no gráfico de 4 horas acabou de tocar aqui a média, não tocou exatamente, mas já está muito próximo de tocar a média de 21, né? Então isso indica aqui uma forte correção nesse tempo gráfico aqui de 4 horas, isso aqui, enfim, esse gráfico, esse Marubo Azul já fica bem explícito. O que a gente vai esperar aqui para os próximos movimentos é o quê? É o cruzamento dessa média de 9 para baixo, né? Ou seja, a média de 21 períodos cruzando para cima. Lógico que ela já está começando a fazer a curvatura, mas é a média de 9 curvando fortemente, de maneira bem descendente para baixo, indo de encontro à média de 50 períodos aqui, tá? Nesse período gráfico. Se essa média cruzar ao ponto de chegar aqui, a gente vai ter uma nova linha de suporte que a gente está indicado aqui no CPR, que é mais ou menos na faixa aqui dos 47.615. Vamos colocar uma outra linha aqui, tá? Então a gente tem esse suporte forte aqui, aparentemente, já saindo da buy zone, encontro de médias, enfim, vamos esperar. Existe a chance dele tocar e retornar, e aí depois vai ter o reteste, e aí provavelmente ele perde. Deixa eu desenhar para ficar mais explícito o que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é o seguinte: a gente está nesse movimento aqui, o que existe a chance de que aconteça isso, ele toque aqui, devolva, venha para fazer o reteste, e aí perde o suporte. E aí a gente vai buscar o próximo. É uma análise que a gente vai fazer um pouco mais à frente, tá bom? Mas existe, obviamente, a possibilidade que ele venha, toque, tente o retorno, faça um reteste e aí, de fato, volte à subida, tá? Nesse caso específico aqui, se isso aqui acontecer, ou se ele acontecer de primeira, que assim, ainda não é a confirmação de que ele vai voltar a subir, e a gente ainda vai ter que esperar mais um tempo para fazer a correção no semanal, porque ele vai ter que perder esse topo aqui, né? Ou seja, ele vai ter que, se ele tocar aqui e retornar, ele teria que ganhar esse topo dos 49.725, para que então a gente possa começar a caracterizar que ele não fez a correção e ele vai buscar uma subida novamente. Porém, muito difícil, sendo bem franco com vocês, tem que alguma manipulação de mercado muito forte tem que entrar para fazer. Como eu disse, o mercado está extremamente esticado em tempos gráficos maiores, que são os tempos gráficos que a informação vale muito mais, né? Então vamos aguardar. Então aqui a gente está nesse momento aqui, tentando aqui esse rompimento, entrar nessa buy zone, e vamos ficar de olho aqui no toque aqui na média exponencial de 50, né? Aqui na casa dos 47, deixa eu botar uma outra linha aqui na casa dos 47.800. Lembrando que quanto mais tempo passa, mais candles são criados, né? A média tende a curvar para baixo ou para cima, dependendo do movimento. Então, no momento que você estiver avaliando, provavelmente essa média pode não mais estar nessa região dos 47.800. Inclusive, acabou de acontecer, ela já deu uma subidinha aqui. Ela está aqui na região dos 47.800, algo assim. Tá bom? Então, aqui essa é a situação para o tempo gráfico de 9 horas, né? Desculpa, de 4 horas. Vamos esperar aí. Vamos tentar agora ver no tempo gráfico de 1 hora, um gráfico. Provavelmente as informações vão estar bem mais extremas, né, conforme eu já havia dito. Já houve o completo cruzamento das médias, né? Então vocês podem ver aqui a média de 9 períodos já é a última, a do meio é a de 21 períodos e a primeira
é de 50 períodos, ou seja, já houve um total cruzamento, então literalmente consolidado dentro do gráfico de uma hora, uma correção muito forte. Aqui nesse momento a gente pode ver, deixa eu tentar dar um zoom um pouquinho melhor aqui, ó. A gente pode ver que o movimento veio tentar fazer o reteste aqui, ó. Ele veio, tá vendo aqui, ó? Ele testa. Ó, ele vem, testa a média de 200 períodos, respeita, começa a subir, só que aí ele vem, testa a média de 9, não aguenta a pressão e começa a devolver. Então isso daqui nada mais é do que eu falei que é uma possibilidade de acontecimento no ano de 4, que é o que, ó? O movimento vem, encosta, há um pullback, uma tentativa de rompimento para voltar para o movimento de alta não acontece, então ele vem para fazer o reteste. Então, o que, que a gente vai avaliar aqui nesse tempo gráfico de uma hora para possíveis shorts curtos, né, se for o caso, ou até um possível scalp aí em long, entrar comprado, né, mas de maneira muito rápida. Ele vai estar vindo aqui fazendo um reteste nessa média de 20, de 200 períodos. A gente vai avaliar se ele retesta e começa a aplicar um movimento. Se ele começar a aplicar um movimento de alta, a gente pode avaliar um scalp aqui para ir buscar até a média de 9 novamente, tá? Ou provavelmente ele vai tocar aqui a média de 200, vai fazer um falso rompimento, como houve aqui nas últimas 4 tentativas. A gente espera uma confirmação desse falso rompimento e aí a gente vem então na busca aqui do nosso suporte barra CPR, né? Ele está informando aqui para a gente que é na casa dos 47.615. Importante lembrar que dentro de todo esse retângulo amarelo aqui, ou seja, o que eu estou dizendo é que dentro dos 4.700, entre 47.600 e os 48.000, essa é uma zona que a gente não quer se meter, uma zona que há uma possibilidade dele ficar lateralizando aqui nesse movimento. É lógico que aqui no gráfico de uma hora provavelmente não, mas se você, por exemplo, olhar aqui no gráfico de 15 minutos, você já vê uma tendência de lateralização, tá bom? E em gráficos maiores você vai ver que ele está preso ali nesse range entre 47.600 e 48.000. Então a gente sabe que trader eles ganham dinheiro nas tendências de alta, ganhamos dinheiro nas tendências de baixa e nós perdemos dinheiro na lateralização. Então esse aqui é o único movimento que a gente não quer ver, tá? Se você tem um apetite um pouco mais a risco e quer tentar alguma coisa, conforme eu disse, avalie aqui o reteste na média de 200, né, o toque dele e o respeito. Como vocês podem ver, obviamente, o suporte, o volume aqui está descendente, tá? A média do volume se mantém alta por conta dos 14 períodos anteriores. Mas a gente está vindo aqui, de fato, no RSI tocar o RSI extremo, né? O que é um forte indício de que os compradores tendem a entrar em ação, tá bom? Você pode avaliar aqui nos históricos, isso é muito bom, um exercício para vocês avaliarem. Sempre que o movimento toca os extremos, a resposta tende a ser forte. Não significa que ele simplesmente vai dar uma porrada e sobe na hora. Mas é que os compradores, por exemplo, quando há um toque no RSI, no índice de força relativa, para quem não sabe o que é o RSI, nesse movimento de extremo de venda, né, ou seja, está sobrevendido, né, ou seja, o preço está muito aquém do ativo, os compradores tendem a aplicar muita força compradora, então um leve repique aqui pode ser sim uma boa oportunidade no curto prazo, porém, como vocês podem ver, por exemplo, houve aqui um rompimento, ele sobe, mas não sobe muito. Então é literalmente um trade aqui que você tem que ficar muito esperto, entrar com um percentual de tentativa muito baixo, alocando aqui o seu stop numa força de entrega anterior, né? Então, assim, literalmente um trade um pouco que demanda um pouco mais de conhecimento técnico. Você pode tentar, deixando seu stop bem definido. Não adianta colocar para vender aqui, botar o stop aqui, por exemplo. Ele vai pegar teu stop, entendeu? Porque ele precisa de movimentação, ainda mais no tempo gráfico curto como de uma hora, que ele precisa, né, de fato, de ruído. Ele tem muito ruído. Então, só muita atenção nisso. No 15 minutos, então, né, não preciso nem falar. O nível de ruído do 15 minutos é gigantesco, né? Então, literalmente, o que a gente está falando é que se você comprou aqui, você viu todo esse tipo de movimentação e você ainda não sabe se você sai no lucro, sai no prejuízo, né? Não tente, por exemplo, no 15 minutos, ser muito esperto e comprar aqui e sair aqui, porque isso pode não acontecer, por exemplo, num extremo como esse, tá? Lógico, você pode tentar um trade, colocar uma caixinha aqui
e tentar um trade nesse movimento de lateralização, com certeza você pode tentar, só lembrando sempre que isso aqui é um movimento de lateralização, então muito cuidado, controle de ganância e muito cuidado nos seus movimentos, tá bom? Pessoal, eu acho que nesse momento não adianta a gente avaliar muito as outras moedas, tá bom? Porque o Bitcoin é que está ditando a música, tá? Então, essas são minhas diquinhas para vocês aí. Se alguém estiver envolvido no game hoje ou literalmente só avaliar a situação. E é isso. Vamos esperar aqui que, do fundo do meu coração, sei que para vocês vocês podem ficar um pouco nervosos, mas no fundo do meu coração espero que essa recuperação, essa correção, ela venha. Ela vai ser um movimento muito saudável para que no semanal a gente, de fato, enfim, possa começar a sonhar com o retorno nesse mês de setembro, e a gente vir buscar aqui mais ou menos aqui uma correção desse CPR aqui de 43, de 42 a 44, já seria uma excelente correção no semanal, tá? Lógico que o ideal seria vir buscar aqui os 40, tá? E aí, assim, a gente começa a brincadeira na nossa bull run. E se Deus quiser, a gente bate esse topo histórico aí até o final desse ano, tá bom? Outra dica que eu dou para vocês é sempre lembrando, muito cuidado com as operações de vocês nas altcoins ou nos DeFis. Como vocês podem ver um exemplo prático aqui, ó, que a gente tem Bitcoin, ADA, Ethereum, Kusama, a ICP, que você pode ver aqui, ó. O Bitcoin ele está numa queda de 2%, enquanto a ADA está de 5%, a Ethereum está de 3%, a Kusama está de 8%, a ICP está de 8%, o Cake está de 4%, a Sol está de 5%. Então, assim, como você pode ver aqui, o Bitcoin ele tende sempre a sofrer menos, porém, quando ele ganha, ele tende a ganhar menos nesses movimentos assim mais visíveis de curto prazo, tá? Então, muito cuidado, porque um rompimento aqui do Bitcoin naquele nosso suporte 47.615 pode, por exemplo, fazer um investimento em Kusama ficar negativo em 20%, enquanto o Bitcoin, de repente, vai ficar só negativo 4%, tá bom? Gestão de risco, controle do seu capital, no mais aí, bons negócios para todo mundo e até amanhã. Ou então até alguma coisa acontecer nesse mercado, a gente se fala lá no Telegram. Valeu, pessoal.